Então vamos adorar o Senhor com os nossos bens. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 9. E vai se organizando aí, organizando os seus dízimos, as suas ofertas. Esse é um momento especial separado para nós adorarmos ao Senhor com o nosso dinheiro, amém? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. A Bíblia diz: lembrai-vos, aquele que semeia pouco, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Sabe, irmãos, no reino de Deus existe algo chamado, e a gente pode perceber por esse versículo, existe algo chamado proporcionalidade. Diga glória a Deus. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. É proporcional àquilo que nós plantamos. E a gente precisa entender que o reino de Deus funciona dessa forma. O que não pode é a gente plantar pouco e a gente colher muito. O apóstolo Paulo está nos ensinando isso. Ele diz: olha, se você quer colher muito, você precisa plantar muito. Amém? E nós temos que ter essa consciência quando se trata, por exemplo, sobre as nossas ofertas. Ele fala: olha, plante com generosidade. Isso dá um resultado diferente. Ele disse: esse vai colher com fartura. Esse vai colher conforme aquilo que ele plantou. Mas se você planta pouco, você vai colher pouco. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui quem deseja colher pouco, ninguém levantaria a mão. Então nós temos que observar aquilo que nós estamos plantando. Amém? Então faz isso com toda a consciência. Separa os seus dízimos, as suas ofertas, com todo o amor do seu coração. Você que está em casa, apareceu para você aí um código QR Code ou um Pix da nossa igreja, que também está no envelope que está aqui. Se você quiser fazer por meio do Pix, ou então aqui atrás também tem o código, tem o QR Code e tem o Pix da nossa igreja, que é o CNPJ. Você vai sair daqui tendo plantado algo poderoso no reino de Deus. Amém? Você que deseja fazer pelo envelope, aí na cadeira à frente você vai encontrar, ou até mesmo lá atrás, se você desejar fazer através do cartão de crédito ou de débito, as tesoureiras estão lá para te ajudar. Em nome de Jesus, separe os seus dízimos, as suas ofertas, vamos consagrar ao Senhor. Vocês estão felizes por isso? Amém, graças a Deus. Então vamos orar e consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Estenda assim a sua mão. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de semear no Teu reino. E nós fazemos isso com clareza, nós fazemos segundo a Tua palavra e fazemos com todo o amor do nosso coração. Nós consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Se esperas a chuva, prepare os campos para que ao cair dela, e depois de um tempo faça a colheita de tudo quanto plantou. Se alegre no Senhor. Se ouvirdes a voz do Senhor e guardar seus mandamentos, então você terá a bênção. E a chuva vai cair, e os frutos sim virão, e a colheita chegará. Prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros para dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros para dar chuva. Prospere, yeah, yeah. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. E nada se compara a ti. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro.
nada se compara a ti. E nada nesse mundo é melhor que tua presença. Nada me alegra mais que a tua vida em mim. E nada se compara a ti. És tudo pra mim. És tudo pra mim. Minha segurança e paz. És tudo pra mim. Meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim. Meu abrigo e meu descanso. E nada se compara a ti. És tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, és tudo pra mim, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ele é tudo para você? Graças a Deus. Deixe sentar. Aleluia. Pai, muito obrigado. Nós queremos te render graças pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez podermos ouvir a Tua palavra e ter as nossas vidas transformadas. Muito obrigado, porque esse dia é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos em Ti, na Tua presença, Pai. E por isso nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Obrigado. Que bom estar aqui, gente. Que bom estar de volta, né? Que bom rever algumas pessoas, né? Que bom ver pessoas novas, né, que chegaram. E é motivo de grande alegria para nós vermos o avanço, né, o crescimento da igreja, né, e como Deus tem operado, né, e como grandes coisas ainda vão acontecer aqui nesse lugar. Amém? Eu quero parabenizar as mães aqui presentes, né, pelo seu dia, né? Nós sabemos que o Dia das Mães são todos os dias, né? E muitas têm que se desdobrar muitas vezes, né, para poder cumprir esse papel, né? Algumas que até têm a ausência dos pais, né? Mas elas estão ali firme e forte, porque, como diz Rossana Lira, mãe só pede para Jesus, né? Então, gente, é um motivo de muita alegria nós estarmos aqui, né? E eu estava meditando acerca do que eu podia estar ministrando para vocês hoje, né? E a Rossana me lembrou algo, aquilo que ela me lembrou não foi bom para mim, porque ela disse: olha, você se prepare, porque passou aí Sérgio e Sameire, passou Guto e Renato, e agora é a nossa vez. Eu digo, não precisava dizer isso. Pelo amor de Deus. Vamos orar para quem vem aí domingo, né? Deus é bom, né? Mas eu disse uma coisa para ela: o Espírito é o mesmo, né? É o que opera em todos. Então, gente, hoje, apesar de ser o Dia das Mães, eu quero falar hoje sobre o amor de pai. Ô, pastor, eu queria sempre deixar essa palavra dos pais, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Sobre o amor do Pai do céu, o amor que Deus tem por mim e por você. Amém? Porque, queridos, é uma coisa difícil de mensurar, é o tamanho do amor que Deus tem por cada um de nós, né? Ele chega a fazer uma comparação, algumas vezes,
conosco, mas nada se compara ao amor que Deus tem por mim e por você, né? Por mais que você ame os seus filhos, né? Por mais que você se esforce, né? E você possa fazer grandes coisas, você jamais vai chegar nem perto daquilo que Deus já fez e ainda vai fazer por mim e por você. Amém? Eu vou ler o versículo do Marcelão. Dizem que foi o Marcelão que escreveu esse versículo aqui. João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, diga, deu, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba, querido, que Deus ele não vai te amar. Ele já te amou. Deus não está prometendo uma coisa para você, Ele já fez isso por você. Amém? Ele te amou, a Bíblia diz, de tal maneira, é algo que você não consegue nem explicar, né? A ponto de dar o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Lá em Efésios capítulo 2, no versículo 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Diga, amou. Ele já fez. E olha, querido, que Ele fez isso quando eu e você não merecíamos. Percebe isso? Porque, querido, Deus ele não esperou para te amar depois que você aceitasse Jesus. Não, você só está aqui porque Ele te amou antes. Você só está aqui porque Ele mandou o seu único filho para morrer por você, para que você tivesse a oportunidade de se chegar até Ele. Então, Ele me amou e Ele amou você quando nós éramos inimigos dEle por causa do pecado. Aleluia. Hoje, querido, nós estamos no mundo aqui, a situação, o mundo ele está se deteriorando numa velocidade muito rápida, né? E você vê, querido, as pessoas muito distantes umas das outras. Né? A prática do amor do tipo de Deus, você não vê mais envolvido no meio das pessoas. Então, você percebe que as pessoas elas estão se tornando cada vez mais egoístas, né? Cada vez mais elas estão se isolando, né? Eu fico besta quando eu estou andando num shopping ou num lugar público assim, querido, que você anda e as pessoas elas não andam mais olhando umas para as outras, elas andam assim. E tem hora que eu fico parado olhando e eu fico observando para saber que hora que ele vai se acidentar. Mas eles desenvolveram uma visão periférica que é impressionante. Você já viu? Ele anda assim, ó. Ele anda aí. As pessoas, elas saem, elas vão para um restaurante, para um lugar, para se socializar, mas se você prestar atenção nos restaurantes, as pessoas estão todas sentadas e todo mundo assim. É terrível isso, né? As redes que se chamam sociais estão tirando, né, a oportunidade das pessoas se socializarem. É uma coisa terrível, nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? E aí você não vê mais aqueles momentos de comunhão, né? As pessoas, né, ali se confraternizando, é uma dificuldade muito grande. E aí as pessoas vão ficando distantes cada vez mais umas das outras, né? E a prática do amor do tipo de Deus, que já está derramado no nosso coração, que vai esfriando, né? E nós, querido, não podemos deixar isso acontecer no nosso meio. Amém? Lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é o quê? Deus é amor. E que Deus é o próprio amor. Amém? Então, a gente muitas vezes, eu fico, às vezes, pensando em algumas situações que nós podemos vivenciar em alguns momentos da nossa vida. Eu não sei como é que você entende, como é que você vê Deus como seu Pai. Porque, querido, a Bíblia diz que nós, sendo maus,
sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Eu não consigo entender, querido, quando alguém coloca na conta de Deus uma situação que ela está passando difícil. Ei, querido, por mais... Eu estou falando assim de pessoas normais, eu não estou falando de gente que tem descontrole, distúrbio, alguma coisa desse sentido, que é completamente diferente. Eu estou falando de pessoas normais. Pessoas que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. O que você não faria por um filho seu? Que tipo de sacrifício você não poderia fazer, você que é pai, você que é mãe, que estamos aqui nesse dia tão maravilhoso, né? Você não faria para ver um filho seu se dar bem, para ver um filho seu feliz? E a Bíblia diz que quanto mais o seu Pai que está no céu. Então, querido, o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você é sempre o melhor. Mas por que acontecem algumas coisas e às vezes a gente fica questionando porque isso está acontecendo com a gente? Coisas que você muitas vezes não estava preparado, não se programou para aquele tipo de situação, você projetou uma coisa, aquilo não aconteceu como você projetou, e você fica chateado e fica sem entender muitas vezes por que aquilo aconteceu. Mas, querido, nós precisamos entender que Deus, Ele vê além, que Deus vê muito mais além daquilo que você está vendo agora. Não é porque uma coisa, querido, não aconteceu como você planejou, ou como você projetou, como você achou que iria acontecer, que Deus não está vendo o que está acontecendo. Você é que não sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. E por que eu estou dizendo isso, querido? É porque eu passei uma experiência com o meu filho André. Quem conhece meu filho André aqui? O Arthur, irmão dele, conhece bastante. O André, ele resolveu estudar para concurso, e nós pegamos firme com ele nessa questão, e ele se mostrou um estudante bem aplicado, né, determinado, né, e o primeiro concurso que o André se preparou para fazer foi da Polícia Militar do Piauí. Ele se preparou porque ele quer seguir a carreira de policial. Segundo ele, uma vocação é algo que ele quer fazer. E querido, eu e você, como pai que somos, nós precisamos identificar aquilo que os nossos filhos desejam fazer. Como é que você vai investir na vida de um filho seu se você não descobriu ainda o que é que ele quer fazer? Por que tem muito filho frustrado aí? Porque o pai obrigou a fazer um curso que ele, pai, não conseguiu fazer. Eu queria ser um atleta, eu queria ser um jogador de futebol. Como eu não consegui fazer, como eu não consegui ser, agora eu quero que um filho meu faça aquilo que eu não fui. Isso acontece demais. Não, querido, você precisa identificar o que é que o seu filho tem vocação, o que é que ele gosta de fazer, e investir na vida dele. Nós já fizemos um investimento na vida do André quando ele quis ser fotógrafo. E André é fotógrafo, ele é um fotógrafo profissional de primeira. Mas o André, ele tem uma certa dificuldade, digamos assim, em lidar com pessoas no que diz respeito a essa parte administrativa. Né? Ele começou a fazer os contratos, ele começou a fazer fotografia, mas ele tinha dificuldade com algumas coisas. Por exemplo, você bate uma foto de uma noiva, você bate 150 fotos, ela não gostou de nenhuma. Ficou gorda, ficou feia, ficou não sei o quê, fica difícil. Aí ele disse, pai, não dá, eu tenho dificuldade com isso, eu não consigo lidar com essa situação, eu preciso estudar. E nós investimos, que ele começou a estudar. E aí, quando foi em fevereiro do ano passado, ele estava preparado para passar no concurso da Polícia Militar daqui do Piauí. Tinha mais 1.000 vagas. 1.000 vagas. E ele tinha estudado muito. E a gente investiu, ele veio para cá. E aí, no dia da prova, a gente estava lá em Recife,
na Igreja Verbo da Vida, Zona Norte, no seminário de verão. E no domingo pela manhã, querido, nós estávamos no hotel, nos preparando para ir para o evento, quando o telefone tocou e ele estava simplesmente se acabando de chorar do outro lado da linha. Eu não conseguia entender o que ele estava falando, porque ele estava simplesmente descontrolado, chorando, né? E quando ele me disse que ele tinha perdido o horário, que ele tinha perdido a prova, a única coisa que eu fiz foi chorar junto com ele. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu digo, meu Deus, naquela hora ali, você fica caçando algo que você possa dizer, que você possa mudar aquela situação. Porque, querido, é um filho seu, é alguém que você investiu, é alguém que você estava torcendo para que ele pudesse ser bem-sucedido em algo, e aquilo não aconteceu. Aí você muitas vezes pergunta, Deus, por quê? Mas, querido, uma palavra que me veio naquele momento foi livramento. Por que a gente tem o costume de pensar que algumas coisas que não deram certo é prejudicial? Você já pensou nisso? Por que a gente nunca imagina que uma coisa não deu certo foi para beneficiar você? A gente só pensa no negativo, a gente só pensa no pior. E uma palavra que me veio naquele momento foi, para dizer para ele, ei, levante sua cabeça, porque esse não é o primeiro, nem vai ser o último concurso que você vai fazer. E deixa eu dizer uma coisa para você, aquilo saiu pelo Espírito naquela hora. Você vai escolher aonde você vai trabalhar. Volte para casa e continue a estudar. Porque, querido, naquele momento só parecia prejuízo. Estudo, investimento, tempo, né? E uma frustração muito grande. Muito grande. E nós fomos lá para a igreja. Quando nós chegamos na igreja, antes da Rossana subir para ministrar, o pastor Humberto pegou o microfone e ele começou a falar, querido, de uma palavra que nunca saiu da minha mente. Ele disse, os melhores concursos são para os seus filhos. Eu digo, nos melhores concursos. Nossos filhos vão passar nos melhores concursos. Aí nós temos sempre que pensar, querido, independente da situação, daquilo que está acontecendo, Deus é meu Pai. E sendo o meu Pai, Ele tem o melhor para mim. Aleluia. Ei, querido, Deus não quer, como Pai, bom que Ele é, que você tenha prejuízo de alguma forma. Se alguma coisa não está acontecendo, é porque Ele tem coisa melhor. Ele tem coisa melhor. Aleluia. 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 Abra lá em Mateus capítulo 7, eu citei, mas eu gosto de ler. Pastor, o outro culto a que horas? 6. Mateus capítulo 7, versículo 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Ele está dizendo, se você, que é mau, sabe dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu. Amém, amém, amém. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha, querido, Deus é bom e isso não muda.
Ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de lá. E ele não muda. Então, se alguma coisa está acontecendo, eu vou te dizer, Deus continua sendo bom e Ele continua sendo o seu Pai. Amém. Aleluia. E às vezes, querido, nós não entendemos algumas coisas. E quando nós não estamos entendendo, querido, sabe o que a gente faz? A gente se aquieta e pede a Ele uma orientação, e pede a Ele uma resposta, e pede a Ele uma direção. Porque sabe o que acontece? É que às vezes nós estamos fazendo as coisas, e aquilo está nos levando para um caminho perigoso. Tem coisa que aos olhos naturais parece bom demais, mas você não sabe o fim daquilo. Ei, Deus já visitou seu futuro. Deus já esteve lá. Deus sabe como começou. Deus sabe o princípio, o meio e o fim. E às vezes nós estamos com nem menino buchudo, né? Que quer uma coisa, o pai não dá, porque se der é prejudicial. E a gente diga, mas eu quero. Nós, queridos, nós, pais, dependendo da idade que os nossos filhos têm, muitas coisas eles nos pedem. A gente dá tudo o que eles querem? Por que a gente não dá? Porque tem determinadas coisas que eles não têm maturidade para ter. Tem determinadas coisas que eles não têm condições de administrar. Tem coisa que, se você der, pode ser um prejuízo fatal para a vida dele. Aí, como é que você, que é pai, que sabe dar boa coisa para os seus filhos, diz não muitas vezes, porque eu acho que a palavra que o meu neto Rafael mais escutou depois que ele nasceu, que é o menorzinho, é não. Não, Rafael, não. Não, isso não. É a palavra que mais escuta. Não pode, não. Meu Jesus, tem uma palavra diferente disso. Mas por quê? A gente faz isso? Porque nós pensamos no melhor, na proteção, na segurança, no crescimento. E se nós fazemos isso, por que você acha que Deus não vai fazer a mesma coisa com você? Ou maior ainda? Então, muitas coisas que você recebe não de Deus. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não aceita que não está na hora, que não está no momento, e quer fazer de todo jeito. Mas como Deus não quer que você morra, porque Ele te ama, Ele é seu Pai, então, querido, aquilo não funciona até você entender que aquilo não é a vontade de Deus para a sua vida naquele momento. Deus é ruim? Não. Ele te ama tanto que não deixou você ir por um caminho que pode te levar para um lugar de um prejuízo muito maior lá na frente. O problema, querido, é que muitas vezes nós entramos em algumas coisas sem perguntar se Deus concorda, sem perguntar se Deus está naquilo. Aí você diz, pastor, mas o André, ele não era para ter se inscrito nesse concurso da Polícia Militar do Piauí? Eu acredito que se ele tivesse orado mais e buscado mais, Deus tinha dito para ele, não faça esse não, faça outro. Porque, queridos, olha, acredite, ele estava pronto, ele estava preparado para passar. E ele simplesmente apagou. Ele estava conversando com a psicóloga disse, olha, o seu cérebro desligou. Desligou e você não acordou de jeito nenhum. Tem coisa que não é para acontecer. Porque eu te digo, se ele tivesse feito, ele tinha passado. E se ele tivesse passado, ele tinha entrado num processo de seleção que ainda não terminou, envolvendo a parte de documentação, de investigação social, de treinamento, de TAF, de não sei o quê. E aí, sabe o que tinha acontecido? Ele não tinha estudado para fazer os outros que ele precisava fazer. Ei, tem coisa que vai acontecer na hora certa. Nós precisamos saber esperar o tempo de Deus em cada uma das etapas das nossas vidas. Amém? Aí, o André voltou a estudar. Estuda. Meu amigo, e o cabo estuda, viu? Ele é focado nisso.
Aí apareceram 3 concursos, na mesma linha. Um da Polícia Científica de Alagoas, estadual, e dois TRTs, o TRT de Alagoas e o TRT da Bahia. Ele fez os 3. O da Polícia Científica ele fez antes, e os TRT ele fez depois. Ele fez com 1 semana de diferença só. E ele passou nos 3. O da Bahia ele foi 23º colocado, o TRT de Alagoas ele foi 5º, e o Polícia Científica de Alagoas ele foi 2º colocado. Pronto, agora o negócio vai. E aí, o Polícia Científica, que é o estadual, lá de Alagoas, não tem TAF. Quem sabe o que é TAF aqui? O TAF é o teste físico, né, que você precisa fazer, porque se você não tiver aptidão física para aquela função, você também não entra. E aí, querido, nós começamos a treinar para o TAF da Bahia. E aí o André, ele foi fazer o TAF da Bahia, ele estava treinando bem. O TAF da Bahia tinha 2 quilômetros e 200 metros de corrida em 12 minutos. Aí tinha abdominal e tinha flexão. Não tinha barra. E aí, o André treinando, ele estava fazendo os 2 quilômetros e 200 lá, tranquilamente, tal coisa. Quando chegou no dia da prova, querido, ele fez a prova num horário que ele não estava treinando, e aí ele começou a correr num ritmo que ele não estava acostumado a correr, e ele não conseguiu chegar no final. Ele simplesmente estourou, e ele ficou a 200 metros da chegada. E aí ele me liga. O pai é o primeiro que sabe. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O seu pai, o de lá, ele sabe antes. Ele não é nem o primeiro que sabe, ele já sabe antes. Dessa vez ele não estava chorando, não. Estava ofegante. Pai, não consegui não, pai. Eu digo, eu continuo com aquela palavra que eu recebi lá naquele dia que eu vi você ligando para mim chorando. Deus tem o melhor. E aí, saiu o resultado da Polícia Científica, ele foi 2º colocado, já enviaram a documentação, mas ele quer a Polícia Judiciária, que é quase idêntico no que diz respeito a plano de carreira, a salário e tudo, é quase idêntico. A Polícia Rodoviária Federal é quase idêntico à Polícia Federal, a Polícia Judiciária. E é o último concurso a nível de 2º grau. Porque o André, por causa de não ter interesse nos estudos anteriormente, ele não tinha nível superior, ele está fazendo agora. Aí eu digo, André, vamos para o TRT de Alagoas, meu patrão. Aí, 5 barras para fazer. Quem já fez barra aqui? Levanta a mão. Tem uns cabos corajosos aqui. Eu estava treinando com ele, e eu fui fazer uma barra. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou acima do peso. Deu para notar, né? A Rossana, ela nem... Você tem que levantar o seu próprio peso até o pescoço passar da barra. Você diz, é muito simples isso aí. Vai fazer que você vai ver a simplicidade do que é isso aí. Ele disse, pai, tenta aí. Ele disse, fica esticado. Eu fiquei, fica pendurado, estira as pernas. Quando eu estirei as pernas, que estirei os braços, ele disse, agora suba. Eu digo, sem chance. Pai, faz uma forcinha. Meu filho, não sobe, não. Isso aqui não sobe de jeito nenhum. E ele precisava fazer 5. Aí, quando ele subia, querido, ele conseguia fazer 2, 3. A Polícia Federal pede 3 barras. A Polícia Rodoviária Federal pede 3. O TRT de Alagoas estava pedindo 5. Meu Jesus. Aí, querido, numa hora dessa que você diz, meu Deus, como é que esse negócio vai funcionar? Aí, você tem que orar, você tem que pedir direção, você tem que pedir orientação e treinar. A corrida a gente continuou fazendo, né? A corrida em Alagoas era 2 quilômetros.
Ele tinha feito lá os 2 quilômetros, mas ele precisava continuar treinando. E a gente continuou treinando, e eu incentivando, vamos lá, vamos lá. Eu corria com ele, né? Comecei a adotar umas táticas terroristas. Eu digo, vai, meu patrão, corra. Bora, rapaz. Seu filho está em casa esperando, rapaz. Bora. E ele estava fazendo bem os 2 quilômetros. Né? Só que um dia antes da prova, a gente foi treinar no horário da prova. E ele fez, querido, os dois quilômetros no limite. No limite. E uns 40 dias antes, eu contratei um personal trainer para poder ele desenvolver nas barras. Paguei uma academia. Ei, querido, pai faz essas coisas. Você tira de onde não tem. Você quer ver, meu amigo, o esforço do seu filho recompensado. Ei, o seu Pai do céu quer ver o seu esforço recompensado. Ei, querido, ele faz o que for possível fazer dentro da palavra dele para você se dar bem. Ei, ele está vendo o seu esforço, ele está vendo a sua dedicação, ele está vendo o seu tempo de oração, ele está vendo o seu tempo de meditação na palavra, ele está vendo tudo. Aí você sabe o que é que Deus não faz? Tem um monte de gente estudando, se esforçando, acordando cedo, tem gente que até trabalha e estuda, como ele mesmo trabalha e estuda. O que Deus não faz é fazer você, porque é filho dele, sem estudar, passar no concurso. Em detrimento de algumas pessoas que nem são filhos, mas estão com os princípios ativados. Ei, querido, Deus não gosta de preguiçoso. O amém foi murcho, mas é assim mesmo. Ei, querido, você sabe que coisas dadas de mão beijada, sem esforço nenhum, muitas vezes não traz resultado? Ei, querido, deixa eu te dizer. Tem pouco tempo, um rapaz foi executado lá na Indonésia por tráfico de drogas. Ele foi morto porque ele entrou na Indonésia com 10 quilos de cocaína numa prancha de surf. E eu comecei a ver, e aí achei uma reportagem sobre a vida daquele rapaz. Aquele rapaz era um cidadão de classe média alta, filho de um casal de médicos, onde a mãe sempre deu tudo que ele quis. Nunca teve dificuldade, nunca teve falta de nada, nunca lutou por nada. Já tinha começando a fazer não sei quantas faculdades, parava no meio. A mãe já tinha botado umas 3 empresas para ele quebrou todas. Aí, na última, ele disse, não, eu estou estressado, preciso viajar. Aí começou a viajar, eu vou pegar a onda para desanuviar, desaparecer. É $500 mil para levar 10 quilos de cocaína para a Indonésia. Quem quer se aventurar? E ele pensava em receber $500 mil e ficar surfando e tomando droga lá na Indonésia por resto da vida. Foi preso no aeroporto, pegou pena de morte, a mãe recebeu as cinzas num pote. Foi o que sobrou. Porque ela sempre fez tudo que o filho quis. Querido, nós queremos e nós devemos fazer o melhor para os nossos filhos. Mas nós precisamos ensiná-los a valorizar aquilo que Deus tem feito chegar na mão. Porque se a gente não valoriza aquilo que Deus tem feito chegar na nossa mão, querido, a gente vai tornando aquela coisa comum demais. Mas eu estava vendo o esforço que ele estava fazendo. E a necessidade que ele tem de ter um emprego fixo, que dê um resultado. Esse da polícia científica, provavelmente ele vai ser fotógrafo. Porque
polícia científica faz perícia, né? A polícia científica vai no local onde tem alguém que já morreu, para poder fazer uma investigação, para ver se descobre pistas sobre o assassinato, né? E ele diz, pai, com esse tipo de cliente aí eu não vou ter problema, porque as fotos eles não vão reclamar. Isso aí eu estou tranquilo, não tem gordo, não tem feio, não tem nada, porque acabou, já era. Eu digo, ele diz, pronto, com isso aí eu ainda lido. E estamos a treinar, meu amigo, estamos a treinar. E aí, um dia o personal identificou que ele estava com dificuldade de subir. Ele subia 3 barras, mas ele travava. Ele não conseguia subir, né? Ele estava forte, mas não conseguia subir. Aí, indicou ele para um fisioterapeuta. Ele tem um primo dele que está terminando a fisioterapia. O primo dele foi lá, meu amigo, destravou as costas dele, entendeu? E ele começou a subir. Na sexta-feira, quando nós fomos treinar, ele fez 7 barras. Eu digo, opa, bem feito. Ele estava fazendo 5. Bom, eu digo, bom, isso aí vai ser tranquilo. Eu já tinha determinado no meu coração que eu ia com ele, eu ia ficar lá, e eu só ia sair de lá quando o TAF terminasse. Porque eu tinha a oportunidade, querido, enquanto ele fazia o teste, eu ficar orando por ele. Ei, ore pelos seus filhos. Ore pela vida dos seus filhos. Declare o poder de Deus sobre a vida deles, a sabedoria de Deus sobre a vida deles. Querido, nós somos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Amém? E eu disse, eu vou lá. Gente, eu estava tão ansioso que eu tive diarreia no dia anterior. Eu digo, pelo amor de Deus, pelo menos fui eu. É melhor ser eu do que ele. Porque ninguém merece uma coisa dessa. Eu digo, meu Jesus, me ajuda. E, queridos, eu estava em casa. O TAF era 7 horas da manhã. A primeira turma era dele. Ele tinha que estar lá 6h30. Nós chegamos lá às 6 horas. Portanto, nós acordamos 5h30. Né? Então, eu podia deixar ele lá. Eu podia voltar para casa, me deitar de novo. Né? Mas eu já tinha determinado. Eu vou ficar lá. Eu só vou sair de lá quando terminar. Aí fomos para lá. Chegamos lá. A triagem para entrar era na porta. E dava para quem estava fora ver tudo que estava acontecendo dentro. Né? Não era uma sala, era só um galpão. E aí eles fizeram a chamada, ele entrou na fila, foi lá para dentro, e eu fiquei assim do lado. Daqui a pouco eu escutei a voz dele lá dentro, falando alto. Ele estava discutindo com o coordenador da banca. Eu cheguei lá e disse, o que está acontecendo? Primeiro eu dei uns gritos nele, né? Porque pai tem que exercer a autoridade sobre a vida dos filhos. O seu filho, querido, independente da idade dele, ele não pode fazer o que quer, não. Principalmente se ele estiver errado. Ele estava discutindo com o dono da banca porque ele levou um atestado médico. E o atestado médico tinha o carimbo, tinha o nome do médico, o CRM do médico e o número da especialização, que chama de RQE. Mas não tinha o nome, cardiologista. E o cara disse, você não vai poder fazer o teste físico porque não tem o nome cardiologista no carimbo do laudo. E aí ele começou a discutir com o cara. Você não pode fazer isso, porque isso aí não está no edital, não sei o que. E ele falando alto. Quando eu cheguei lá, o que é que houve? Eu disse, primeiro, o senhor fale baixo. Baixe sua bola aí, que nós vamos conversar. Aí eu baixei a cabeça assim, porque naquela hora ali passa um filme na cabeça da gente. De toda a situação que já foi passada, de tudo que já foi vivido. E eu baixei a minha cabeça assim, uns 30 segundos, e eu disse, pai, eu preciso de uma intervenção tua nesse processo. Porque, querido, do jeito que ele estava discutindo com o cara, mesmo que houvesse uma solução, o cara ia vetar a solução. Quer dizer, se ele tivesse me tratado de uma forma diferente, talvez eu... Aí o rapaz chegou, ele era mais forte do que o senhor, o rapaz que estava lá. Eu disse, moço, por favor, venha cá. Educadamente, ele disse, o senhor é o pai dele? Que sou. Eu disse, olha, eu sei que o senhor não tem como comprovar
que isso aqui é um cardiologista. Mas vocês têm como comprovar isso aqui depois. Então, qual a dificuldade de você deixar o candidato fazer o teste e depois você eliminar o candidato, porque isso aqui não é um cardiologista. E no edital não está dizendo que no carimbo tinha que ter o nome cardiologista, tinha que ter um laudo de um cardiologista, mas tinha. Aí o André, enquanto eu estava conversando com ele, foi na internet, puxou os dados do médico do conselho, né, de medicina, que estava dizendo lá que o rapaz era cardiologista e o número da especialização. Aí o cara chegou para mim e disse, vamos fazer o seguinte. Quando eles vão fazer o seguinte, minha amiga, eu digo, o céu se abriu agora. Ele disse, você vai imprimir isso aqui para mim, eu vou anexar isso aqui no laudo dele e eu vou permitir ele fazer o teste. Tinha outro rapaz que estava com o mesmo problema na fila. O André mandou para mim no zap aqueles dados e mandou os dados do médico do outro. Moço, eu saí daquele lugar, você não tem ideia, não. Eu disse, olha, se precisar entrar no inferno, se tiver impressora solar, eu vou imprimir lá dentro. Eu vou lá dentro. Aí saí, passei num posto de gasolina, o cara disse, não tem. Fui numa farmácia, a moça disse, não tem. Na frente da farmácia, querida, é um hospital de urgência e emergência, lá em Maceió, tipo HGE, né, aqui? HGE lá. Subi na recepção, eu disse, meu patrão, eu estou precisando de ajuda. Eu acho que o cara está pensando, ele está bem com alguém, com uma faca enfiada na cabeça, um braço quebrado, só o... Ele disse, diga. Eu digo, olha, o meu filho está aqui do lado para fazer um teste físico e eu preciso imprimir esse documento. Sem esse documento, o pessoal não vai deixar ele fazer o teste. Ele falou, me dê para cá. Eu disse, por favor, imprima esse e esse, que era do outro cidadão. Ei, querido, quando Deus ele abre as portas para abençoar a nossa vida, aquilo alcança você e alcança quem está perto de você. Esse cara que ele estava lá para fazer, ele era o terceiro colocado, André era o quinto. Eu podia dizer assim, vamos eliminar o terceiro e ficar logo com a quarta vaga. Não, esse pensamento não vem de Deus. Vamos ajudar o terceiro colocado. Imprima aí, meu patrão. Aí ele imprimiu os dois. Enquanto eu estava com esse processo da impressão, o André mandou um áudio para mim, pai, sabe o que ele fez? Ele liberou todos os candidatos para subir para a área onde ia ser o teste, deixou o André e o outro rapaz lá na porta. Se eu não chegasse, na cabeça dele era assim, se eu não chegasse com o papel e aquilo tinha um horário, o menino estava eliminado. Aí o cara imprimiu o negócio, minha amiga, eu voltei correndo. Mas antes ele passou um áudio para mim, ele deixou a gente subir. Quando ele disse que ele deixou a gente subir, parece, sabe quando você vai carregando um vagão de trem nas costas, né? E aí alguém diz, pronto, é até aí. Eu falei, pronto. Foi quando ele passou o áudio, o vagão caiu. Meu Jesus. Aí cheguei lá, com os dois papéis, o do menino e o do André. Não tinha tido tipo de pedir perdão para o cara, por causa da forma como o André tratou com aquele rapaz. E isso foi um grande aprendizado para ele, que deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa que não se resolve no grito, não. Não resolve no grito. Não resolve no grito. Mas quando o cara liberou ele já pediu perdão para o cara. Porque ele estava nervoso. E você fica nervoso mesmo. E aí, eu cheguei lá, pedi perdão para o cara, entreguei o documento, ele disse, está liberado lá. Aí, moço, eu não conseguia ver a pista. Tem coisa que é melhor você não ver. Tem coisa que é melhor você não ver. Eu conseguia ver a pista de longe. Só a pista de corrida. Mas eu sabia de algumas coisas. Por exemplo, quem fazia a barra e não passava na barra, descia logo. Porque quem não passa na barra não faz o resto. Não faz corrida, não faz flexão, nem abdominal, nada. É por etapa. Você vai fazendo e vai ficando. Se for eliminado, vai saindo. Aí desceu um cara. O cara conseguiu fazer 3 barras. Eu digo, pronto, as barras. Ele disse, pai, e outra coisa que eu fiz quando eu voltei, que eu entreguei o papel,
que eu fui fazer o meu plantão de oração, foi que essa situação que aconteceu sirva de combustível para que ele possa fazer o melhor TAF que ele já fez. Que isso não seja um empecilho, mas que isso seja uma impulsão. Ei, querido, você tem que passar por determinadas experiências e não usar aquilo de forma negativa, querido. Usa aquilo como uma forma de te jogar para cima. Não pega situações que muitas vezes se levantam para trazer você para baixo, querido. Não, querido, pega aquilo e diz, olha, só por causa disso, eu agora vou botar para rachar. É uma questão de honra, eu vou passar. Às vezes a gente passa por situações difíceis. Às vezes que tem coisa que acontece que é até em prol do nosso benefício, mas a gente fica por ali, meu Deus, por que Deus fez isso? Deus não fez nada. Deus quer sempre o melhor. E aí, fez o abdominal, fez a flexão, e aí foi para a corrida. E eu vi na hora que eles largaram. Eu sabia até o tamanho da pista. Meu amigo, Deus revela tudo. Ele revela tudo. São 690 metros, são 3 voltas. Eu já calculei quanto tempo ele ia precisar dar em cada volta. E eu sabia o ritmo que ele estava correndo. Nos treinos, a gente sabia isso. A gente monitorava isso, e lá ainda teve um fator. Podia correr com um relógio. Você podia medir o tempo. Meu Deus. E aí, quando partiu, que ele deu a primeira volta, todo mundo passou. E ele não passava. Eu disse, meu Deus, ele foi para onde? Meu Jesus. Daqui a pouco lá vem ele. Gente, ele me contou depois que quando ele fez a primeira curva, que ele viu os caras quase 500 metros na frente dele, o primeiro pensamento que veio, pronto, eu estou eliminado. Eu não vou conseguir. Ei, querido, não dê atenção aos pensamentos negativos. Eles vêm para desestimular você, para fazer você desistir antes de começar. Só que ele disse, eu vou dar a primeira volta. Quando ele terminou a primeira volta, querido, ele estava exatamente no tempo que ele estava treinando. E eu sabia que se ele corresse no tempo que ele estava treinando, ele ia conseguir fazer. Se ele tivesse corrido junto com os caras, tinha acontecido com ele. Lá em Maceió, a mesma coisa que aconteceu na Bahia, ele tinha estourado antes do tempo. E eu disse, você deixa os caras. Você vai correr no seu tempo. Ei, querido, não adianta nós querermos correr como os outros estão correndo. Ei, corra no seu ritmo. Ei, corra no seu tempo. Ei, tem coisa que vai acontecer com você no seu ritmo. Não queira correr, querido, mais do que o que você pode aguentar, porque fulano está correndo. Ei, querido, corra a sua carreira. Ei, a Bíblia diz que nós temos uma carreira para correr, cada um tem a sua. Eu tenho a minha, você tem a sua. Eu não vou correr com você, dependendo do ritmo que você está correndo, nem você pode correr comigo, corra o seu. Deixe no tempo certo das coisas acontecerem. Aleluia. Aí, quando ele passou na primeira volta, que eu vi os caras passando e ele não vinha, eu digo, ele está atrasado. Mas quando ele passou, que eu vi o tempo, eu digo, não, ele está no ritmo. Quando foi na segunda volta, estava pior. Os caras passaram, meu amigo, e foram embora. Teve um cara que terminou a prova em 9 minutos. A prova eram 12 minutos. E ele passou 16 segundos atrasado. Mas ele disse, eu ainda estou no tempo. Eu sabia, querido, que se ele estivesse correndo, sempre ele correndo no ritmo, quando chegava no fim, ele sempre tinha gás para dar um pique. Coisa que ele não teve na Bahia. E aí eu digo, bom, ele passou atrasado, mas eu sei que ele tem gás no final. E eu lá, o relógio lá. E a última volta foi pior, né? Porque os caras já passaram com 9, ele já estava quase uma volta. O cara, se ele tivesse continuado correndo, o cara que terminou em primeiro, o cara tinha dado uma volta nele. É porque quando o cara passou, eles estavam mandando o pessoal parar.
porque era 2 quilômetros em 12 minutos. Mas tem alguns concursos que você, mesmo passando os 2 quilômetros, você tem que correr o resto dos minutos. Mas não, eles estavam mandando parar. E aí passou todo mundo. Daqui a pouco lá vem ele. Eu digo, eita, meu pai, e oração. Eu digo, eu nunca orei tanto. Aí eu vi que e o pessoal da segunda turma já tinha entrado, já estavam fazendo flexão e abdominal do lado. E eles estavam acompanhando a corrida, né? E ele era o último, né? E aí, quando passou, os caras, vai, rapaz, falta um minuto. E ele, deu um gás. E eu vi quando ele passou, e ele fez assim. Eu tinha soltado um vagão, quando o cara deixou ele entrar. Aí soltei o resto do trem, quando ele fez assim. Eu digo, meu Deus, ele conseguiu. Meu Deus, meu Deus. Um cara da banca, o pessoal da banca ficou tão comovido com a situação, que um rapaz veio de lá da banca. Eu já sabia que ele tinha passado, porque eu vi quando ele passou, mas o cara veio de lá da banca, antes de ele descer, ele disse, olha, o seu filho conseguiu. O seu filho passou. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Eu preciso encerrar, porque senão a Rossana quer pregar. Mas o pastor Fábio disse um negócio, a igreja é sua. Não diga isso não, pastor. Deixa eu ler Espera aí, viu, gente? Meu Deus do céu, foi um negócio que, como diz, foram muitas emoções. Foram muitas emoções. Lucas 15. Preste atenção aqui, rapidinho. Lucas capítulo 15. Meu Deus do céu. Versículo 11. E é muito conhecido isso aqui, gente. Isso aqui é a parábola do filho pródigo. E no contexto, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Um filho mais novo pediu ao pai a sua parte na herança, pegou aquilo que era seu, foi embora. A Bíblia diz que ele gastou tudo. Ele foi cuidar de porcos e ele não tinha o que comer e desejava comer a comida dos porcos. E numa dessas situações, ele disse, meu Deus, meu pai tem os empregados dele que estão comendo melhor do que eu. Eu vou voltar. Eu vou pedir perdão para o meu pai. Vou pedir que ele me aceite pelo menos como empregado. Porque eu não aguento mais viver essa situação. E quando chega aqui, no versículo 17, diz assim, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado do teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Eu entendo, querido, que esse filho, depois que ele pegou aquilo que o pai o colocou nas suas mãos, como sendo a sua parte na herança, ele foi e ele parou de dar notícias. Ele parou de se comunicar. E o pai, querido, chegou a pensar que o filho dele havia morrido. Quando aquele filho apareceu, querido, aquele homem correu e ele deu um abraço caloroso, forte, naquele filho, mandou botar uma roupa nova nele, botou um anel no dedo dele, mandou fazer uma festa, porque ele disse, o meu filho estava morto, estava perdido e foi
achado. Ei, querido, o André, quando ele saiu lá dentro daquele negócio, aquele menino, ele me deu um abraço, que eu nunca vou esquecer daquele abraço. Nunca. Ele se agarrou comigo e quase que ele não me solta. Eu imagino o abraço desse pai naquele filho. Ele disse: pai, se o senhor não estivesse aqui, eu não teria entrado. Porque ele queria bater no cara. Não ia dar certo. Tinha um policial lá na porta. Ou seja, em vez de ele fazer o TAF, ele ia preso. Imagina que situação. Mas ele me deu um abraço. Eu digo: meu Deus do céu. Aí, numa hora dessa, querido, eu fico pensando, qual foi o tamanho da minha alegria por ele ter concluído essa etapa, que ainda não terminou, querido. Eu acho que concurso público, querido, só termina quando você se aposenta. Porque é uma luta muito grande. E aí ele me abraçou, ele foi muito grato naquela hora, e eu fiquei pensando, o meu pai, que está no céu, ele pode fazer muito mais por mim e por ele. Ele pode fazer muito mais por mim e por você. Ele tem muito mais prazer em ver um filho dele sendo bem-sucedido do que eu vendo o meu. Muito mais. E muitas vezes que nós só precisamos saber o que é que ele quer. O que é que ele quer que a gente faça? O que é que ele quer? Qual é o melhor caminho? E a gente seguir aquele caminho que, mesmo que não pareça para nós o melhor, se foi Deus que mandou, é o melhor. E nossa, a alegria dele, meu amigo, não tem preço, não. Todo esforço, tudo aquilo que a gente já investiu para poder estudar, vale a pena. Agora ele vai aguardar os próximos passos. Tem uma investigação social, tem uma entrega de documentação, que o de Alagoas já está, o da Polícia Científica já está nessa fase de entrega de documentação e investigação social. O de Alagoas, vai ter o curso de formação, esse outro também tem curso de formação, também precisa se preparar para o curso de formação, porque pode ser eliminado no curso de formação. Então, ele é uma série de coisas, né? Mas eu creio que ele vai chegar lá. Porque o diabo quis tumultuar o meio. E querido, devo dizer uma coisa para você: o diabo pode até tumultuar o meio, mas ele não tumultua o fim. Porque Deus está lá no fim. Amém? Glória a Deus. Vocês aprenderam alguma coisa nessa noite? Coloque em prática na sua vida, na vida dos seus filhos, que vai funcionar. Vai funcionar. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Ei, querido, é como você se torna filho daquele que está no céu. É como você se torna filho de Deus. É você aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem alguém que quer fazer isso aqui nesta noite? Se tiver, levante sua mão, que eu quero dizer que tem um pai que está doido para dar um abraço em você. Tem alguém? Tem alguém que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador e quer fazer isso hoje? É rapidinho, você vai sair daqui diferente. Todos salvos? Aleluia. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor? Se você está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar para a casa do Pai, como aquele filho pródigo fez, esse é um momento para você também. Você pode sair daqui completamente diferente, abraçado pelo seu Pai Celestial. Tem alguém que quer reconciliação? Aleluia. Tem alguém que quer receber batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas? É o revestimento de poder para você que já é crente. Eu quero dizer para você que funciona, viu?
Essas 2 horas que eu passei lá fora do quartel, meu amigo, eu vi resultado. Tá sério. Se você já é crente, já tem Cristo, e ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você pode sair daqui cheio hoje. Tem alguém? Tem alguém que chegou com alguma dor, alguma enfermidade, quer receber oração para cura? A Bíblia diz que ele já levou, do mesmo jeito que ele te amou, ele também já levou todas as suas dores e as suas enfermidades. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Tem alguém que quer receber oração para cura? Que igreja abençoada, que igreja próspera aí, pastor. Todo mundo salvo, todo mundo cheio, todo mundo curado. Aleluia. É isso aí, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Vocês não vão se livrar de mim tão cedo. Eu vou voltar, hein? Eu vou voltar. Valeu, gente. Obrigado. Daqui a pouco a Rosana está por aí. Por dentro, feito de macaxeira. Irmãos, o Senhor é bom. Pastor Judiano contando isso aqui, passou um filme aqui na minha cabeça. 16 anos passei por tudo isso aí, mas diga a ele que tudo vai bem. Curso de formação tem os seus riscos ainda, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Ele já é mais do que vencedor. Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Chegou alguém depois? Todos de casa mesmo? Amém, glória a Deus. Então fica de pé, passa lá atrás do balcão de informações, faz a sua inscrição do Eleve, irmãos, que o segundo lote já está bem encaminhado. Não deixa para depois, não deixa para cima da hora. Aproveita também e faz a sua inscrição do discipulado. Você que ainda não passou por discipulado, é importante que você faça para se tornar um membro oficial da nossa igreja. Passa também lá no Verbo Shop e adquira uma literatura que vai te abençoar ao longo dessa semana. E temos também uma cantina especial do Bodas, esse departamento tão maravilhoso aqui da nossa igreja. Então vai lá, e ao final do culto também os nossos pastores estarão aqui à frente. Se você precisar de oração ou de algum aconselhamento rápido, eles estarão aqui